Primeiro domingo da Quaresma, ano B, Capela da PUC de São Paulo. Foi tentado por Satanás e os anjos o serviam. Evangelho segundo Marcos. Neste primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho evoca os temas da tentação, da conversão e da Boa Nova. O evangelista Marcos escreve: "E logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Aí esteve 40 dias e foi tentado pelo demônio." Jesus vai ao deserto a fim de se preparar para a sua missão no mundo. O Cristo não precisa de conversão, mas sendo homem deve passar por esta provação, quer por si mesmo, a fim de obedecer à vontade do Pai, quer por nós, para nos doar a graça de vencer as tentações. Esta preparação consiste na luta contra o espírito do mal, ou seja, contra o diabo. Também para nós, a Quaresma é um tempo de luta espiritual. Somos chamados a enfrentar o maligno mediante a oração para sermos capazes, com a ajuda de Deus, de vencê-lo na nossa vida cotidiana. Nós sabemos que, infelizmente, o mal age na nossa existência e à nossa volta, onde se manifestam violências, rejeição do outro, fechamentos, guerras, injustiças. Todas essas são obras que nós podemos cair quando cedemos às tentações do maligno. Imediatamente após as tentações no deserto, Jesus começa a pregar o Evangelho, ou seja, a Boa Nova, o segundo tema da reflexão. Esta Boa Nova exige de nós conversão e fé. Jesus anuncia: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo." Depois nos adverte: "Convertei-vos e acreditai no Evangelho." Isto é, acreditai que o reino de Deus está próximo. Na nossa vida, temos sempre necessidade de conversão, todos os dias, e a Igreja nos convida a rezar para alcançarmos isso. Com efeito, nunca estamos suficientemente orientados para Deus e devemos dirigir constantemente a nossa mente e o nosso coração a Ele. Para fazer isso, é necessário ter coragem de rejeitar tudo que nos leva por maus caminhos, os falsos valores que nos enganam, atraindo de maneira sorrateira o nosso egoísmo. Ao contrário, devemos confiar no Senhor, na sua bondade e no seu desígnio de amor para cada um de nós. A Quaresma é um tempo de penitência, sim, mas não é um tempo triste, não é um tempo de luto. É um compromisso jubiloso e sério para nos despojarmos do nosso egoísmo, do nosso homem velho e nos renovarmos segundo a graça do nosso batismo. Somente Deus pode nos doar a verdadeira felicidade. É inútil que percamos o nosso tempo procurando longe do Senhor, nas riquezas, nos prazeres, no poder, na carreira. O reino de Deus é a realização de todas as nossas aspirações, porque é, ao mesmo tempo, salvação do homem e glória de Deus. Ao longo desta semana, busquemos responder ao apelo de Jesus a nos converter e a crer no Evangelho. Iniciemos com empenho o caminho rumo à Páscoa, para acolher cada vez mais a graça de Deus, que quer transformar o mundo num reino de justiça, de paz, de fraternidade. Peçamos a Maria Santíssima que nos ajude a viver esta Quaresma com fidelidade à Palavra de Deus e com uma oração incessante, como seu Filho Jesus fez no deserto. Irmãos e irmãs, seguidores do Evangelizando com Arte, após ouvirmos o Evangelho, no qual Jesus vai para o deserto, guiado pelo Espírito de Deus, mas ali enfrenta as tentações de Satanás. É servido pelos anjos, mas também convive com as feras. Cada um de nós, se nos dispomos a seguir a Jesus, também enfrentaremos, nesta mesma caminhada do seguimento, as tentações em nossa vida. Peçamos então ao Senhor, uma vez mais, a graça de superar, com a força da oração, do jejum, da caridade, as tentações do dia a dia. Este ano em que somos lembrados pela campanha da fraternidade, de que somos todos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus nos guie no meio das dificuldades que enfrentamos e nos dê a força necessária de superar as batalhas em mais esta semana de nossa vida.
Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.